Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal de subsídio EBD para todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor pastor Everson Tomás e vamos estar trazendo subsídio aqui para a sua escola bíblica dominical, lição de número 7. Fogo estranho diante de Deus. Então, leitura bíblica em classe se encontra em Levíticos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. Antes de mais nada, vai lá, meus irmãos, dê um joinha, dê um like, tá ok? Inscreva-se no meu canal, compartilhe, porque você fazendo assim, você vai estar melhorando, fazendo que o meu ranking melhore aí no YouTube para visualizações. Também deixe aí o seu comentário, tá? Faça um comentário, dê as suas sugestões, dê a sua sugestão aí para o subsídio de escola bíblica dominical. Lembrando, aqui, irmãos, eu passo subsídios, tá ok? Não é uma escola, não é uma lição de escola bíblica dominical detalhada. Então vamos lá. O primeiro tópico aqui é os privilégios de Nadab e Abiú. Ora, quem tem privilégios também tem responsabilidades. Mas falando de privilégios, é necessário observar a ascendência levítica. Ou seja, a ascendência de Nadab e Abiú era uma descendência sacerdotal. E é um grande, irmãos, é um grande privilégio, né? Muitos poderiam querer ser sacerdotes, mas não podiam ser sacerdotes, se não fosse da tribo de Levi. E ainda tem mais ainda, porque na tribo de Levi havia os pais de família ali, né? Os clãs, melhor dizendo. E ali cada um tinha uma tarefa no tabernáculo. Por exemplo, tinha ali os coatitas, os gersonitas, mas eles eram da descendência ali, da ascendência, melhor dizendo, de Arão. Ou seja, eles eram sacerdotes, eles foram separados para o ofício sacerdotal no lugar santo. Mas parece que isso não era suficiente para eles, para levá-los à derrocada, à destruição de si próprio. Então, no terceiro ponto aqui, nós podemos observar do primeiro tópico que eles participaram da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus foi presente na vida deles. Quando Deus falou para Moisés e Arão subirem ao monte com 70 anciãos, e ali também foram, naquela comitiva, foi também Nadab e Abiú. Então veja só o privilégio que eles tinham. Mas o que será que aconteceu para que eles pudessem serem destruídos por fogo? Qual era o fogo? Que fogo eles levaram? Que fogo estranho era esse? São algumas perguntas que nós precisamos responder. Pois bem, então vamos lá. O fogo estranho, como é dito aqui, há grandes polêmicas a respeito deste fogo estranho. Alguns dizem que a lenha não foi adequada, outros comentaristas dizem que eles pegaram o fogo que fazia ali a comida. É bem verdade, meus irmãos, que nós encontramos aqui uma passagem aqui na Bíblia que fala como tem que ser a lenha, né? A brasa para poder levar o incenso. A brasa precisa ser tirada do altar do holocausto. Ou seja, a brasa ela tem que ser tirada lá do pátio, aonde ficava lá da parte externa, aonde ficava ali o altar de sacrifício. E não foi feito desta forma. Mas quais foram as implicações
que levaram o fogo de Deus ali descer e consumi-los, né? Levando-os à morte. Em primeiro lugar, antes de mais nada, é importante dizer que foram várias as causas, tá ok? É bem verdade que quando Deus matou eles ali, simplesmente só confirmou a vida totalmente dissoluta, ou melhor dizendo, a intenção do coração deles. Porque a intenção já estava há um bom tempo. E essa intenção foi atingida por quê? Por ciúmes? Por inveja? Por orgulho? Ou por uma inquietação ou uma impaciência de que eles queriam fazer aquilo que o seu próprio pai era permitido fazer. Não podemos deixar de dizer que Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes. Eles não eram sumos sacerdotes. Eles não podiam fazer o que eles fizeram. Então, há um monte de coisas aqui que demonstra o erro deles diante do Senhor. A vida que eles não tinham, uma vida ilibada, uma vida de santidade. Aqueles que tiveram o privilégio de verem a glória de Deus, agora estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. E quantos obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que são separados, cooperadores, são separados para a obra do Senhor e estão dissolutamente, agindo de forma dissoluta, principalmente os ministros, principalmente aqueles que querem encenar uma superficialidade de espiritualidade em cima do altar. Fazem o uso de algumas técnicas de oratória, fazem uma entonação de timbre de voz para poder dizer que está cheio do Espírito Santo de Deus, mas na verdade são sepulcros caiados. Pregam uma teologia falsa, uma teologia falaciosa, uma teologia que conduz verdadeiramente ao inferno. E isso é muito preocupante nos dias de hoje. Esses sacerdotes não levaram a sério a santidade de Deus. Eles não levaram a sério a santidade de Deus. E aí, veja só o que aconteceu. No versículo de número 3, Moisés, ele dirige-se ali a Arão, né? E ali ele fala dizendo, assim disse o Senhor, assim mandou o Senhor te dizer, serei santificado naqueles que se chegam a mim e serei glorificado. Então tá aí um dos pontos que justifica a morte daqueles dois homens. Eles não santificaram a Deus e não glorificaram a Deus. Eles eram separados para santificar. Eles eram separados para glorificar. Mas qual foi a real intenção? Inveja? Ciúmes? Falta de paciência para no futuro eles assumirem o sumo sacerdócio? São vários os motivos que podem ter acarretado essa situação. Mas é interessante dizer que aqui no versículo de número 3 da leitura bíblica em classe, Moisés se dirigiu a Arão e disse, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, não se preocupe, tá? Não se preocupe, não fique fazendo perguntas para o Senhor, porque eles não fizeram aquilo que era mais importante. Eles não santificaram-me e eles não me glorificaram. Então, a morte deles serve para glorificar o meu nome e para santificar também. E naquela ocasião, o que Arão fez? Se calou. Se calou porque ele entendeu que eles eram sacerdotes, eram oficiantes da casa de Deus, mas eles não estavam
cumprindo com inteireza de coração. Dentro das especulações de realmente o porquê que Deus matou eles, como foi esse incenso, como foi feito esse incenso, se foi feito da forma adequada, ou se foi tirado a brasa do altar de sacrifício, ou não. O mais importante, como alguns rabinos entendem, que foi a intenção do coração de Nadab e Abiú. A intenção não foi uma intenção pura diante de Deus. Eles não foram diante do Senhor. Em primeiro lugar, eles não perguntaram nada para Moisés nem Arão, porque eles não podiam nem adentrar nos Santos dos Santos. Eles não podiam fazer, eles não podiam levar incenso naquele local aonde eles entraram. Mas eles, mesmo assim, fizeram. Então, é muito sério e é muito importante para a nossa reflexão nos dias atuais, como os ministros do Evangelho de Deus estão diante do Senhor. Parece-me que muitas pessoas não estão levando a sério o seu chamado, o seu compromisso diante do altar. Estão fazendo coisas absurdas nesses últimos dias. Estão pregando aquilo que não está nas Sagradas Escrituras. Estão profetizando e falando aquilo que o Senhor não falou. Mas saiba de uma coisa, o grande dia do juízo chegará. Quando Deus ali matou aqueles dois homens, serviu de testemunho para que o seu nome seja glorificado e justificado. Não podemos deixar também de dizer que essa atitude de Deus foi uma atitude justa. Porque da mesma forma que Deus é amor, e Deus queria que eles respondessem com obediência, Deus também é justiça. E Deus vela pela sua justiça. O nosso Deus é um Deus que ele age de forma arbitrária, mas é um Deus justo. E naquela ocasião foi justo que eles fossem ali mortos. Diante da declaração de Moisés, Arão não questionou nada, Arão não falou nada, e agora Moisés chama ali os primos de Arão para poder ali remover o corpo e fazer o sepultamento com todas as devidas honras. Mas é importante também dizer que Moisés, ele disse, olha, não façais luto. Porque se eles ficassem, demonstrassem essa contrição de coração, soaria que Deus estava agindo de forma injusta. E não, eles não foram dignos de luto. Por quê? Porque eles contrariaram a santidade de Deus. Eles contrariaram aquilo que é mais importante dentro dos privilégios. Levar com seriedade, levar com responsabilidade as suas atribuições sacerdotais. Então, irmãos, você imagina um pai que não pode fazer o luto pelos seus filhos. E não foi um, não, foi dois de uma vez. Dois ali morreu de uma vez. Não vestiram as vestimentas de luto, não botaram sacos, não se cobriram não jogaram cinza sobre eles. Eles não ficaram com os cabelos ali todo bagunçado, que era um costume judaico, né? Para demonstrar ali aquele sentimento de pesar, de perda. Mas não. E ainda mais, eles não tocaram no corpo. Por quê? Porque eles estavam ali fazendo o ofício no tabernáculo. Eles estavam fazendo uma obra ali naquela ocasião. E eles não podiam tocar, que senão eles tornariam-se impuros. E eles
foram sepultados e eles continuaram. Ele, não só Arão, mas como outros também que estavam ali no serviço, continuaram o seu trabalho. Ninguém saiu para prantear. Esse testemunho serviu de exemplo para todos ali da ascendência de Levi, para todos ali da ascendência de Arão e para todo o povo de Israel. É interessante, irmãos, que o culto, a instituição cultica, havia pouco tempo sido instituída por Moisés. Moisés, há pouco tempo atrás, tinha passado ali para Arão como iria funcionar todas as coisas. E logo em seguida, não demorou muito, o que aconteceu? Eles já estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Não estava tendo ali o devido cuidado com as coisas do Senhor no altar. Então, Moisés ali disse a Arão aos seus filhos, a Eleazar e a Itamar. Esses sim honraram verdadeiramente a sucessão sacerdotal. Meu querido, você que é um sacerdote, você que almeja aí o episcopado, saiba de uma coisa, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tenha certeza de uma coisa, os privilégios podem até aparentemente ser algo grandioso, mas as responsabilidades possuem um peso muito grande. A responsabilidade, a medida da cobrança de Deus para aqueles que têm uma responsabilidade maior, será imensa naquele grande dia. Há aqui uma orientação muito interessante, que já não foi Moisés. Agora quem fala aqui é o próprio Deus fala para Arão, para que ele não venha beber nenhum tipo de bebida forte, e nem os teus filhos. Ora, há alguns comentaristas que dizem que eles entraram embriagados. Outros dizem que foi uma orientação somente para poder se apresentar de forma sóbria diante do Senhor. E quantos ministros hoje, na atualidade, irmãos, estão se apresentando diante do Senhor de forma ébria? E não ébrios pelo álcool, mas pela falta de consciência e de sensibilidade diante do altar do Senhor. Não sabemos se realmente eles estavam ali alcoolizados. O que nós sabemos é que os oficiantes da casa do Senhor, aqueles que são chamados para o santo ministério, precisa estar sóbrio a todo momento. Precisa estar preparado diante do Senhor em santidade. Busquemos, irmãos, a santidade do Senhor e dignificamos o seu santo nome. Que Deus abençoe e até a lição de número 8, em nome de Jesus.